Olá, como vão, estudantes? Bom, nessa videoaula nós iremos continuar tratando sobre o capitalismo, suas origens e as suas consequências, né? É um assunto que a gente já vem estudando e poderá contribuir aí para a gente entender essa dinâmica de estruturação do sistema capitalista que se desenvolve na sociedade atual. Rapidamente, eu vou projetar aqui um material para acompanhar, né, nosso raciocínio. Então, tá aí, né, a gente já andou um pouco, né, é, é, nessa compreensão do que é o capitalismo, origens e suas características. Então, a gente já falou que é um sistema econômico baseado na propriedade privada, né, é um sistema socioeconômico que possui por base a produção das máquinas, né, a partir desse desenvolvimento industrial, e falamos já algumas coisas. Vamos, então, sobre as características, né, também já falamos. Vamos, então, nos ater aos elementos que ainda não falamos. Por exemplo, das características, então, já falamos, a economia requer o capital humano, o capital financeiro, o capital manufaturado e o capital natural. Isso que a gente falou um pouco também, mas não aprofundamos tanto. Mas, então, vamos retomar aqui. O capital humano, na forma de trabalho, inteligência e a cultura e a organização. O capital precisa, né? O sistema capitalista, dentro dessa ideia de economia, precisa do capital humano, que é o trabalho inteligente, né? Ou o trabalho manual, enfim, essa questão da cultura e da organização. Também precisa do capital financeiro, que é o que consiste em dinheiro, investimento e instrumentos monetários, todas as formas de organização financeira. E o capital manufaturado, que é inclusive a manufatura, ou seja, as máquinas, as ferramentas e as fábricas, os meios de produção, dizer assim. E o capital natural, que são os recursos, os sistemas vivos, os sistemas, os serviços de ecossistema, a natureza, o ambiente, de onde o homem vai extrair, né, a matéria-prima para poder fazer a produção aí da sua mercadoria. Tá? Então, aqui o desenvolvimento do capitalismo, né? Desenvolvimento do capitalismo. Bom, o capitalismo ele passou a ser dominante no mundo ocidental, né? A partir do século XVI, né? A transição que houve do feudalismo para o capitalismo foi bastante desigual. Foi mais rápida na parte ocidental da Europa e mais lenta na parte central e oriental. A gente entendendo um pouco. Por exemplo, aqui no Brasil, demorou-se mais tempo para o desenvolvimento do capitalismo. Bom, o capitalismo foi evoluindo gradativamente, considerando o seu processo de desenvolvimento. Pode-se dividir o capitalismo em 4 fases, para a gente entender melhor o processo de desenvolvimento, desde o século XVI até o momento atual. Então, o que a gente tem aí? A primeira fase é o capitalismo comercial, com a expansão, né, das viagens marítimas e tal. Depois a gente tem o capitalismo industrial, com o processo já de construção das indústrias. Depois a gente tem o capitalismo financeiro, com o avanço dessa questão da economia. E depois o capitalismo informacional, já com essa ideia mais de, é, de informática, de ajuste a novas necessidades.
social. Vamos ver um pouquinho de cada um deles, né? Aqui a gente tem capitalismo comercial, onde é que ele se situa no tempo, né? Da expansão colonial, a colônia de exploração e as colônias de povoamento. Depois a gente tem o capitalismo industrial, que é basicamente aí o século XIX. Volta um pouquinho, o capitalismo comercial, que é a primeira forma ali de capitalismo, vai do século XV, mais especificamente, depois, final do século XV, século XVI, né? Até o século XVIII é quando ele está surgindo. E depois, no século XIX, temos o capitalismo industrial. Temos o capitalismo industrial baseado aí na questão do imperialismo europeu, né? O Congresso de Berlim, a partilha da África e da Ásia. Depois a gente tem o capitalismo financeiro, que é agora de 1945, né, com o processo de descolonização, ou chamando de neocolonialismo, o neoimperialismo. Neo significa novo, tá? Então, a gente tem uma nova forma de colonialismo e uma nova forma de imperialismo. Não deixa de ser colonialismo nem imperialismo, né? Só que é com um formato diferente. Bom, entre o capitalismo comercial e o industrial, a gente tem a Revolução Industrial, né, que vai fazer esse salto histórico e social. E entre o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro, nós vamos ter guerras, as guerras mundiais, né, que houveram. Então, aqui a gente tem o capitalismo comercial, um pouquinho sobre ele, né? O capitalismo comercial está baseado aí no acúmulo de riquezas. Foi uma época marcada por grandes navegações, como eu já falei, né? Baseada no acúmulo de riquezas que ocorreu por meio do comércio. A economia, nesse período, funcionava sob a intervenção governamental. A riqueza e o poder de um país era medida pela quantidade de ouro, de prata e pedras preciosas. É o que a gente vai chamar de capitalismo comercial. Bom, nesse período também se acumulava riquezas, tendo uma balança comercial favorável. Então, de modo geral, o capitalismo comercial foi a primeira forma de capitalismo baseado no comércio, nas grandes navegações, na exploração dos elementos da natureza, muito ligada a essa questão dos minérios, né? Já o capitalismo industrial, né, o nome já diz, a essência do sistema não era mais o comércio, mas era o lucro vinha da produção de mercadoria. Aí o mecanismo da exploração capitalista foi chamado por Marx de mais-valia, essa produção de mercadoria, né, a partir da exploração do ser humano. Então, mais-valia, o que é mais-valia, segundo Marx? Resulta da diferença entre o produto gerado pelo trabalho e os salários pagos. Ou seja, né, descontando-se os valores transferidos pelas máquinas e pelas matérias-primas à mercadoria final. O que o Marx está querendo dizer? A mais-valia é quando o empresário tira o valor das máquinas, né, todo o valor investido, o que sobra, poderia ser dividido pelos trabalhadores, e não, ele paga já um salário fixo para os trabalhadores e a grande maioria do lucro fica para ele. Então, o que, vamos dizer assim, o que sobra depois que ele paga os funcionários, que ele tira a manutenção das máquinas, da matéria-prima e tal, esse lucro exagerado, né, grandioso, ele fica com o empresário. E quem produziu a mercadoria efetivamente, quem trabalha na indústria, não participa dos lucros, tem apenas um salário pago pela sua força de trabalho, né? O assalariamento permite ocultar, por trás da liberdade contratual, a existência de uma coerção essencialmente econômica, ou seja, o trabalhador vende a sua força de trabalho por falta de opção, para não morrer de fome.
Então, ele é pago pela força de trabalho que ele investe na produção de mercadoria, não participando dos lucros, independente de qual seja dessa indústria, né? Com o aumento da produção, também houve aumento da mão de obra, energia, matéria-prima e mercado para os seus produtos. A industrialização estava não só na Europa, mas houve uma expansão. Então, o processo de industrialização acaba chegando, né, em outros países, inclusive colonizado pela Europa. Aqui no Brasil, por exemplo, 100 anos depois do processo de industrialização, os maiores países da Europa, aí é que chega aqui o processo de industrialização do Brasil, trazido pelo capitalismo, o auge do capitalismo europeu, né? E aí o capitalismo financeiro, com o crescimento acelerado do capitalismo, passaram a surgir várias empresas. A grande concorrência favoreceu as grandes empresas, claro, quem tem mais poder, né, de barganha, o que levou a fusões e incorporações, trazendo monopolização em muitos setores da economia, né? Quer dizer, fusão de empresas, as grandes vão comprando as pequenas e ficando cada vez maior. Então, a expansão do mercado de capital é uma marca do capitalismo financeiro. Então, o capitalismo vai expandindo cada vez mais, vai crescendo cada vez mais, né? Então, essa ideia do capitalismo financeiro, de produzir cada vez mais é, matéria a partir da indústria, mas também o acúmulo financeiro, que é quando uma vai se juntando à outra e vai acumulando mais recursos. Bom, os bancos passam a ter um papel importante como financiadores de produção, ainda hoje. A crise de 1929 levou milhares de bancos e indústrias à falência, porém acreditava-se, segundo os preceitos liberais, que o Estado não deveria interferir na economia, era algo meio livre, da iniciativa privada, né? Foi em 1933 que foi colocado em prática o New Deal, quer dizer, pelo presidente Franklin Roosevelt, acho que é assim que pronuncia, foi um plano de obras públicas com o objetivo de acabar com o desemprego, sendo fundamental para melhorar a economia norte-americana. Então, a gente está sempre recebendo essas influências norte-americanas, né? Foi uma crise de 29 que abalou, né, todo o sistema capitalista. Bom, por último, o capitalismo informacional, a gente está passando assim bem rápido, porque não é o foco dessa discussão, mas é preciso entender rapidamente. Então, o capitalismo informacional baseia-se nas mudanças provocadas pelas novas tecnologias da informação, né? Elege aí a tecnologia de informação como um modelo, como um paradigma das mudanças sociais que vão reestruturar o modo de produção capitalista a partir, inclusive, de 1980, já é bem recente, né? É quando se vê chegar, né, fazer parte das nossas vidas essa ideia da informação, da tecnologia e tal. Bom, as tecnologias da informação, elas vão promover uma nova organização, uma nova estrutura social, que vai se manifestar de acordo com a diversidade cultural e com as instituições existentes em cada país, né? Então, aqui no Brasil, que é sempre mais retardado o processo de desenvolvimento, a gente teve aí, no final dos anos 90, né, mais especificamente, e no início dos anos 2000, a popularização da informação, né, da tecnologia da informação, como a questão do uso de celulares. Até início dos anos 2000, não tinha essa expansão, né, da internet, do uso de celular, cada vez mais moderno, de chips, enfim. E aí, no começo dos anos 2000, aí 2005 para frente, a gente vê essa grande expansão, né? Mas, na verdade, isso começa nos anos 80.
As tecnologias da informação, elas vão promover, né, uma estrutura, já falamos sobre isso, que ela vai mexer com a estrutura social. Bom, o capitalismo informacional, ele consiste num rejuvenescimento do capitalismo, a partir da informatização, da dinamização das relações empreendidas na sociedade. Ou seja, o capitalismo informacional, ele se renova, né? Ele se rejuvenesce, ele se reconstrói a partir dessa ideia de informatização, né? E isso muda toda a dinâmica das relações de investimentos, de empreendimentos na sociedade, inclusive na nossa, um pouco mais atrasada, né? Mas ainda assim acompanha esse processo de renovação do sistema capitalista, que é o que a gente está vivendo, né? Nesse exato momento, na nossa sociedade e nas sociedades capitalistas de modo geral. Aqui a gente tem algumas práticas monopolistas, rapidamente. O que são práticas monopolistas? Práticas que um determinado grupo detém o controle, o monopólio. A gente tem aí a ideia de trusts, que é o quê? É o resultado típico do capitalismo, que leva à função de empresas, à fusão de empresas de um mesmo setor de atividade que controla todas as etapas de produção, né? É uma ideia de monopólio dentro do capitalismo. Temos a ideia de cartel, que surge exatamente quando uma empresa, ela visa partilhar entre si, através de acordo, um determinado mercado ou setor da economia, né? Associando aí, associação entre empresas para uma livre atuação coordenada. Ora, livre, melhor, associação entre empresa para uma atuação coordenada, estabelecendo um preço comum, restringindo a livre concorrência, né? Quer dizer, todo mundo pode concorrer, mas nem todo mundo tem as mesmas oportunidades de se estruturar, né? Geralmente eleva o preço em comum. Quer dizer, todo mundo pode concorrer, o preço é comum, mas as pequenas empresas não têm a mesma estrutura que as grandes para concorrer no mesmo mercado, com as mesmas mercadorias. Outra ideia de monopólio que o capitalismo utiliza para controlar a produção, né, a, a exportação e a comercialização são os conglomerados, que são corporações resultantes de uma grande ampliação de ampliação e diversificação dos negócios, que visa o quê? Nada mais do que dominar a oferta de determinados produtos e serviços no mercado, né? Quer dizer, é uma forma de juntar ali várias empresas para que uma só tenha o controle, né? De várias mercadorias ao mesmo tempo. Então, a gente tem aí o clusters, o cartel e os conglomerados. São formas de monopolização, que a gente chama, da produção, da mercadoria, da comercialização, né, dentro do capitalismo. E a gente tem o holding, que é dentro de um agrupamento de uma empresa, melhor, é um agrupamento de empresas. Uma delas controla outras, suas subsidiárias, através do controle acionário, normalmente centraliza a administração. São considerados o estágio mais avançado da concentração capitalista. Quer dizer, essa ideia do holding, né, quando uma empresa controla as outras, é sempre no sentido da monopolização. O capitalismo tem essa façanha de se organizar para monopolizar, né, tanto a produção da mercadoria, a exportação, a comercialização. Então, é uma ideia do capitalismo ter o controle. Quanto mais mercadoria, quanto mais empresas ele controlar, melhor para ele, né? Então, aqui a gente tem as consequências, né, do capitalismo
na prática, no dia a dia, professor, e tudo isso influencia o quê? Bom, desigualdade social, né? Consumismo intensificado, a degradação ambiental e a perda dos valores morais, quer dizer, há uma desigualdade social, quem é rico fica mais rico, quem é pobre fica mais pobre. Há uma motivação para o consumismo, né? O consumismo. Cada dia mais a gente quer consumir, consumir pelo prazer de consumir. A gente compra coisas que não têm necessidade. E nisso, o sistema capitalista é obrigado a produzir cada vez mais. E essa produção vem de onde? Do ambiente. O ambiente é explorado cada vez mais. E nisso a gente vai perdendo os valores, né? No sentido da preservação, no sentido da degradação do meio ambiente, porque quanto mais a gente consome, mais a gente está promovendo essa ação desenfreada do capitalismo no ambiente e a gente está produzindo mais lixo. Então, estamos degradando, poluindo cada vez mais. E, às vezes, para conseguir determinadas coisas, a gente, para se sentir aceito no espaço onde estamos, no espaço social, a gente precisa aparecer para os outros com determinada mercadoria. E nem sempre a gente tem essa condição. O que vão fazer as pessoas? Vão roubar, vão enganar, vão tomar, né? Vão deixar de comprar o que comer para estar, para adquirir alguma mercadoria, para estar aceito no grupo social onde ele vive, né? Então, essa perda dos valores. Monopólio e cartéis prejudicando os consumidores, porque há cada vez mais essa ideia monopolista, como nós já falamos. E o próprio desemprego, né? Porque o processo de industrialização promove isso. Aí aqui a gente tem a ideia de divisão internacional do trabalho, né? Produtos agrícolas e matérias-primas. Então, a divisão internacional do trabalho se refere a quê? A cada vez mais o trabalho é compartimentalizado, ou seja, antigamente o indivíduo produzia alguma coisa e ele produzia essa mercadoria do começo ao fim do processo. E agora não, né? A divisão do trabalho se baseia, por exemplo, alguém produz a matéria-prima, alguém exporta, alguém leva isso para a indústria, na indústria há um processo de divisão do trabalho, né? Cada um faz uma parte do trabalho e, no final, o produto, a mercadoria, passou pelas mãos de muita gente. Esse processo é um processo mecânico, industrial, que robotiza as pessoas. Cada um não precisa pensar, as pessoas não precisam pensar sobre a construção das mercadorias. As pessoas precisam pensar apenas na parte que lhe cabe, que é apertar um parafuso, que é colocar uma peça, e vai fazendo isso o dia todo. Nesse sentido, o indivíduo perde, né, a sensibilidade de compreender o significado social da coisa que está construindo. Então, para construir uma mesa, antigamente, em um processo mais artesanal, o indivíduo fazia o processo do começo ao fim. Agora não. Um produz o ferro, um aperta um parafuso, um coloca essa peça, e assim vai construindo, né, o processo de industrialização nas indústrias. Então, que a gente tem algumas ideias, é isso que eu já falei. Os países desenvolvidos, capital, tecnologia avançada. Os países subdesenvolvidos ou industrializados. A gente não fala mais países subdesenvolvidos, fala países em desenvolvimento, que não deixa de ser a mesma coisa. Aí a gente tem, após a Segunda Guerra Mundial, né, essa questão dos lucros, né, de produção. Exportadores de produtos manufaturados. Também vem. Não significa o fim da dependência de capital e tecnologia, pelo contrário,
né? Países subdesenvolvidos são industrializados para produzir mercadoria de forma mais barata para é, para os países que têm esse controle. E aí a gente vai ter como base os produtos agrícolas e as matérias-primas. Bom, aqui a gente tem algumas correntes econômicas que a gente não vai trabalhar tanto, né? Só apresentar para vocês, que é o mercantilismo, porque esse conteúdo aqui é 3 dias de discussão. Eu só estou fazendo alguns recortes para a gente entender depois o capitalismo na agricultura. Então, aqui a gente tem o mercantilismo, que traz algumas características e objetivos. Bom, o mercantilismo é uma política econômica adotada pelos reis durante toda a Idade Moderna. Essa ideia mercantilista da produção já dentro do que a gente chama de capitalismo, que tem essas características e esses objetivos. Depois a gente tem o liberalismo econômico, que é um pouco do que vai fundamentar, inclusive, a forma de organização das sociedades atuais. Então, aqui a gente tem essas ideias. O liberalismo econômico é uma doutrina política e econômica que, em suas formulações originais, postulava a limitação do poder do Estado em benefício da liberdade individual. Quer dizer, o Estado não pode influenciar tanto nas decisões econômicas individuais. Quer dizer, os empresários, os industriais podem competir livremente, produzir e competir livremente, sem a influência do Estado. Essa é uma ideia liberal. Hoje a gente vive, inclusive no Brasil, o que a gente chama de neoliberalismo. O neoliberalismo é uma nova forma de apresentação do que a gente chamou de liberalismo. O liberalismo converteu-se, desde o final do século XVIII, na ideologia da burguesia, em sua luta contra as estruturas que se opunham ao livre jogo das forças econômicas e à participação da sociedade na direção do Estado. Né? Então, aí, resumindo o que já falamos. Temos Adam Smith. Adam Smith foi um dos filósofos pensadores dessa ideia do liberalismo econômico, né? Quer dizer, que todo mundo pode competir sem a influência do Estado. Aqui fala um pouco mais sobre isso, não vamos avançar. E aqui temos a ideia do keynesianismo, né? Vamos entender por quê. Bom, é a teoria econômica consolidada pelo inglês John Maynard Keynes, por isso que chama keynesianismo, que consiste em quê? Numa organização política e econômica fundamentada na afirmação do Estado como agente indispensável no controle da economia. Aqui é diferente, né? Ele está propondo que o Estado deve controlar a economia, mesmo a economia produzida pelo capital privado, porque a propriedade privada é a base, né, da sociedade capitalista. E aí vem falando algumas coisas sobre a atribuição do Estado em relação à produção de mercadorias, à economia, essa coisa toda que a gente vem falando. E agora, né, o neoliberalismo, que eu falei para vocês. O neoliberalismo, que é um novo liberalismo, neo é novo, liberalismo, né, lá do Adam Smith, vem para cá, principalmente aqui no Brasil, final dos anos 90 até agora. O que é o neoliberalismo? Tem seu fundamento no chamado liberalismo, né, do economista clássico inglês, o Adam Smith, que eu falei para vocês. Adam Smith é do século XVIII, mas isso reaparece agora, que é o que importa para nós nessa reflexão, para entender o capitalismo, inclusive, na agricultura, no campo. Então, essa ideia neoliberal do Adam Smith, do século XVIII, ela está presente agora. Né? É um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defende a não participação do Estado na economia.
Quer dizer, de acordo com essa doutrina, deve haver total liberdade de comércio, pois este princípio garante o crescimento econômico e o desenvolvimento social de um país. Ou seja, o Estado não pode interferir, deixa as empresas privadas se organizarem e competir livremente no mercado, né? Então, o neoliberalismo é um termo que foi usado em duas épocas diferentes, com dois significados semelhantes, porém distintos. Por exemplo, na metade do século XX, né, já no final do século passado, significou a doutrina proposta por economistas franceses, alemães e norte-americanos, que estava voltado para a adaptação dos princípios do liberalismo clássico às exigências de um Estado regulador e assistencialista. Então, tem essa ideia aí no final já do século XX. Aí, já agora, nos anos 70, bem finalzinho mesmo do século passado, essa ideia ela passou a significar a doutrina econômica que defende a absoluta liberdade de mercado e uma restrição à intervenção estatal sobre a economia, só devendo estar ocorrendo em setores imprescindíveis e, ainda assim, num grau mínimo, né? É nesse segundo sentido que o termo é mais usado hoje em dia, dos anos 70 até agora, né? Aqui no Brasil, como eu falei para vocês, mais especificamente aí nos anos 90, no governo do Fernando Henrique, é que essa ideia de neoliberalismo ela chega muito forte no nosso país. E a característica do neoliberalismo, para a gente ir percebendo como a política brasileira é uma política neoliberal. Bom, mínima participação estatal nos rumos da economia de um país, mínima participação do Estado, pouca intervenção do governo no mercado, deixa concorrer livremente, política de privatização de empresas estatais, é o que está acontecendo, inclusive, nesse governo, né? Privatizando as empresas do povo, né? Do Estado, abertura de economia para a entrada de multinacionais, o país escancara suas portas para receber empresas de outros países, as multinacionais, que é o caso no Brasil, tem muitas, né? Adoção de medidas contra o protecionismo econômico, quer dizer, há essa proteção, né? Quer dizer, há essa luta contra as medidas protecionistas econômicas, quer dizer, cada indústria pode competir livremente. Desburocratização do Estado, leis e regras econômicas mais simplificadas para facilitar o funcionamento das atividades econômicas, quer dizer, o Estado facilita a entrada, né, e a saída de produtos, é o que a gente vai chamar de desburocratização, é uma facilidade que o Estado vai construir, se o Estado não interfere nessa forma mercantilista, nessa forma, né, de concorrência, então ele vai facilitar, inclusive, simplificando aí o processo de entrada e de saída de mercadoria. O aumento da produção como objetivo básico para atingir o desenvolvimento econômico, quanto mais mercadoria tiver, melhor, o aumento da produção, né, e aí a mercadoria ela é empurrada, né, para nós de todas as formas, e a gente é incentivado a consumir o tempo inteiro. E é isso, pessoal. Aqui tem algumas questões que a gente vai passar para vocês responderem, né? Então, eu vou passar aqui rapidamente, e essas questões vão ficar aí para vocês responderem. Agora, eu gostaria que a gente ouvisse uma música que fala exatamente sobre o capitalismo, acompanhando a letra. Se chama Homem Primata. Desde os primórdios até hoje em dia, o homem da paz, que o macaco faz
sabia, o homem criava e também destruía. Homem primata, capitalismo selvagem. Homem primata, capitalismo selvagem. Eu aprendi, a vida é um jogo, cada um por si e Deus contra todos. Você vai morrer e não vai pro céu, é bom aprender, a vida é cruel. Homem primata, capitalismo selvagem. Homem primata, capitalismo selvagem. Eu me perdi na selva de pedra. Eu me perdi, eu me perdi. I am a caveman, a young man. I fight with my hands, with my hands. I am a jungle man, a monkey man. Concrete jungle, concrete jungle. Hey! Desde os primórdios até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia. O homem criava e também destruía. Homem que mata, capitalismo selvagem. Homem que mata, capitalismo selvagem. Eu aprendi, a vida é um jogo, cada um por si e Deus contra todos. Você vai morrer e não vai pro céu, é bom aprender, a vida é cruel. Homem que mata, capitalismo selvagem. Homem que mata, capitalismo selvagem. Eu me perdi na selva de pedra. Eu me perdi, eu me perdi, eu me perdi, eu me perdi. Bom, pessoal, era isso, né? Então fica aí a nossa aula, certo?